Ela nasceu e viveu a infância em São Carlos, passou por Araraquara, objeto de estudos, e tem entrado no mundo da biopsicologia. O Karma Lady de hoje vai conhecer Érica Ibelli Cita. Uma pergunta do programa: como é composto o seu sobrenome do ponto de vista de quem é do pai e de quem é da mãe aqui? Érica Ibelli é um nome comum, né? Como se fossem dois nomes, um nome duplo. E o Cita só é o meu sobrenome, né? Normalmente eu abandonei o Ibelli e eu uso mais Érica Cita. Sua família é de São Carlos? Sim, nasceram lá e vivem lá até hoje. Que referências você tem de memória emocional da sua infância? Eu me diverti bastante, né? Eu tive uma infância que tinha no fundo de casa uma chácara, vamos supor, uns 3 terrenos de 1000 metros, assim. E lá tinha muita árvore e eu tinha muito primo, mais ou menos, da mesma idade. Então a gente brincou e pulou e subiu em árvores durante a minha infância toda. Você foi para Araraquara para estudar depois? Sim. Eu comecei a faculdade lá em Araraquara no ano de 2002 e fiquei lá até 2005. Me formei em fonoaudiologia e a partir de então tentei voltar para São Carlos, só que eu comecei a querer estudar mais um pouco e achei Bauru, a USP daqui, vim fazer um curso de pós-graduação. E acabou ficando? Até hoje. Emendou um no outro? Sim. Eu sempre fui apaixonada por motricidade orofacial, que é uma área da fono onde trabalha com as funções e com articulação, mímica. Então trabalha com respiração, mastigação, deglutição e fala. E aí, depois que eu terminei isso, eu vi que casos odontológicos precisavam muito dessa área. Então daí eu fui fazer outra pós em fono aplicada a casos odontológicos. Como que é bruxismo, por exemplo? Bruxismo dá também. Também, por exemplo, uma pessoa fez uma cirurgia ortognática que tem a mandíbula, né, um pouco para frente, um pouco para trás, ou a maxila também, dependendo da estrutura dentária, né, e ela tem que fazer uma cirurgia. Então, o pré e o pós-cirúrgico, a gente tem que trabalhar com exercícios tanto para a drenagem linfática, tirar edemas, aquelas partes roxas, ou quanto trabalhar com a musculatura depois, porque às vezes uma musculatura fica mais estirada ou encurtada, dependendo do tipo de cirurgia. Escolher profissões não é sempre fácil para os jovens. Por que você escolheu fono? Porque eu fiz quando eu era pequena, eu acho. Eu Como precisei assim? usar aparelho ortodôntico durante bastante tempo. Talvez dos 6 anos até os 11 anos, alguma coisa assim, entre um aparelho e outro. E aí eu tive que fazer terapia de fono nessa época. E eu falei, por que não? Eu fui estudar sobre o assunto quando eu estava no 3º colegial. E falei, nossa, parece uma profissão muito legal. Mas só que a gente só vai conhecer a profissão mesmo depois de estudando ela, né? Eu tinha uma imagem bem limitada do que era fonoaudiologia e hoje eu vejo que ela é bem maior. O mercado tem hoje noção ampla da fonoaudiologia? Não. Como você tem? Não tem. Normalmente eu ouço dizer assim, fono o quê? Né? E aí eu tenho que falar fonoaudióloga. É um nome complicado, né? Mais difícil, assim. E todo mundo acha que tem a ver mais com gagueira, alterações de fala ou com surdo, né? Mas isso é uma visão bem leiga mesmo. A fonoaudiologia, ela trabalha com 4 grandes áreas. Uma área que é da linguagem, que é o processo do pensamento, acesso à memória, como você organiza a frase e o pensamento dentro da cabeça, vamos dizer assim, para entender. Depois que você processou, você tem que articular boca, língua, bochecha, para soltar esse pensamento em forma de comunicação. O sonzinho da fala é outra área, que é a área da voz. E aí, depois disso tudo, processar, organizar músculo, nervo e atividade muscular e em ritmo, sequência e tudo mais. E ter um som adequado, você ouve. E essa é outra área da fonoaudiologia. Então, tudo que tiver de patologia, de avaliação ou de trabalho que der para aprimorar, está dentro da fono.
Você tem 7 pós-graduação. É a Tenho. sede do saber ou é outra circunstância? Eu adoro estudar. Te contar que eu leio, acho que uns 5 livros por mês, assim, mais ou menos. Todos da área, necessariamente, ou não? Não. Eu tenho bastante livros. Eu tenho um que eu deixo na sala, 2 na cabeceira da cama, um dentro da bolsa e coisas assim do tipo. Eu gosto bastante de ler coisas científicas, né? Então, às vezes eu pego um livro de anatomia e fico lendo. Outro dia eu pego um de filosofia, às vezes histórias, romances, assim, para dar uma distraída. Depende da hora, da época. Tem sentido o que está na sala ou o que está na cabeceira da cama? Não, são diferentes. São pontos. E o pior, eu leio todos ao mesmo tempo ainda. Eu não consigo pegar um e ir até o final para depois começar o outro. Então, assim, eu tenho vários assuntos paralelos acontecendo na minha cabeça. Que vão te alimentando. Essas pós-graduações seguidas vieram por conjunturas naturais da tua profissão ou daquilo que você está estudando? Quando eu estava aqui fazendo a primeira pós, né, em motricidade, que era a área que eu gosto, eu comecei a perceber que alguns pacientes tinham dificuldades na garganta, por exemplo. E a motricidade não é uma área tão rica quanto a área da voz para estudar pescoço. A gente é mais cabeça. De certa forma, pega pescoço na parte respiratória e tronco também, mas na área da voz, assim, eu fui estudar a voz para ter uma melhor visualização, vamos dizer, dos casos. Okay. Depois disso, eu comecei a estudar processo de envelhecimento cerebral, porque cérebro também tem tudo a ver com o que a gente tem que se movimentar, os articuladores e tudo mais. E aí eu caí dentro da área da linguagem de adulto também, que eu comecei a estudar casos de afasia, de demência, de Alzheimer, Parkinson, que também tem a ver com alterações respiratórias, de mastigação. O cérebro envelhece? Depende. Depende do que você considera como cérebro. Se você pensar que cérebro é mente, você pode manter uma mente jovem durante a sua vida inteira. Mas se você pensar em cérebro como uma parte anatômica, fisiológica, ele envelhece assim como o nosso corpo segue junto. Você está estudando atualmente biopsicologia? Biopsicologia, uma matéria maravilhosa. É um curso que existe como que chama lá? É vamos dizer, um parque ecológico, que chama Instituto Visão Futuro. É vamos dizer, uma fazendinha, né, que tem tudo sustentável lá, e a gente tem comida vegetariana. Lá onde? Fica em Porangaba, que é perto de Botucatu, mais ou menos, ali naquela estrada do Castelo, né, que tem. Não sei dizer exatamente onde fica agora. E lá tem uma vida sustentável, né, onde a água de lá é tratada por eles mesmos, não usam coisas muito químicas para lavagem de banheiros, detergentes e tudo mais. E também na parte a água do banho é a água que eles usam para lavar o chão, por exemplo. Reutilizam. E a alimentação de lá é orgânica, eles que plantam. A vaquinha é da vaquinha feliz, que tem ali no vizinho. E a refeição é lacto-vegetariana. As famílias, até o êxodo rural brasileiro, eram em sua maioria assim. E hoje no campo ainda tem essas relações de subsistência. É uma questão de opção aqui ou entra junto? Não, é filosofia mesmo do parque. Lá eles buscam, além deste curso, tem vários outros, né? Eles buscam sempre o autoconhecimento. Então, assim, abrir a nossa mente para o tempo que nós estamos vivendo, o caos que às vezes estamos passando também, e cuidar da alimentação a troco de ter saúde. Você é vegetariana? Sou. Mas há 5 anos já. É isso que eu ia falar, se sempre o foi. Não, há 5 anos. Lembra que eu gosto de ler livros? Sim. Um dia eu estava com que é o do Hermógenes, que é a autoperfeição do yoga, né? E eu estava lendo e ele estava falando que o consumo de carne, a gente deixa o nosso sangue mais ácido, e a acidez é, na grande maioria, o produtor de doenças, vamos dizer assim. A articulação também fica um pouco mais enrijecida no consumo de carne e a nossa cabeça fica mais agitada, vamos dizer até com uma emoção um pouco mais agressiva. Aí eu pensei, será? Mas eu gosto de fazer testes, né? E aí eu falei, vou experimentar. Uma semana seria pouco, acho que eu não conseguiria reparar benefícios.
e um mês também não deu para ter uma troca corporal, ainda eu teria resquícios e vontades da carne, e aí eu me propus, vou ficar 3 meses sem comer para experimentar, para ver se isso vale mesmo. Enquanto isso eu meditava e fazia atividades físicas ali semanais, e muda muito. Muda muito. E a partir de então virei vegetariana. Como você repõe proteína? Olha, a proteína, ela não é um grande problema no vegetarianismo, né? Porque a gente tem proteína em várias e diversas origens vegetais. Então, a gente pode comer proteína no arroz e feijão, em castanhas, em amendoins e tudo mais. Esse não é o grande problema do vegetarianismo. A gente teria que prestar atenção na vitamina B12, que ela é de origem apenas animal. Sim. Então, pessoas que não comem derivados, por exemplo, nem ovo e nem leite, elas teriam que se preocupar, que é o caso dos veganos. Mas eu sou vegetariana, eu como derivados, e então não é um grande problema. Eu faço sempre exames sanguíneos uma vez por ano e está tudo sempre normal. B12 seu está em dia. É, B12 que é a preocupação e não mesmo a proteína. É só fazer uma alimentação variada que está tudo bem. O que não comer carne, então, representou para você agora? Você já tem essa experiência? É, já tenho. Não comer carne muda a vida, assim. Mudou a minha personalidade, eu posso afirmar. Jura que uma picanha não te pega na personalidade? Não me pega mais agora. Os primeiros 6 meses de abandono foram difíceis, vou confessar que não é fácil, porque é um hábito que você tem. Deve ser a mesma coisa que parar de fumar, parar de beber e tudo mais. Então eu parei de comer carne. Eu sinto fraqueza, por exemplo, se eu não como carne. Bastante pessoas comentam isso, mas na verdade elas falam, mas eu vou ficar com fome. E eu falo, coma mais vezes, né? Sim. Não existe problema quanto a isso. Uma coisa muito boa de ser vegetariana é o colesterol, por exemplo. O colesterol é só animal, né? Então o controle de colesterol pra gente é mais fácil. Entendi. No caso da biopsicologia, no estudo em si, você está avaliando que questões ou que questão? O meu trabalho final, eu vou tentar defender os aspectos, né? Não, peraí. Aspectos. De a vivência do mantra na qualidade de vida. Então, ainda estou estudando sobre esse assunto, que eu sei pouco da minha área de fonoaudióloga. Eu vou tentar pegar essas partes que estão relacionadas ao som, à psicoacústica, e vou pegar a área de também respiração, concentração, meditação, que isso tem a parte do yoga, que eu também dou aula de yoga, e vou tentar juntar esse mantra com essa parte da fono para a gente ver o quanto de saúde a gente pode alcançar só entoando mantras. Vamos falar sobre questões de vida do dia a dia. Se você pegar do ponto de vista sempre com referencial leigo, o sono, por exemplo, é fundamental para a reposição de energias, para você conseguir se restabelecer. Um dia, quem dera que todos consigam atingir aquele estágio mais profundo dos sonos, porque isso faz uma reprodução no dia seguinte da qualidade do sono fundamental para as questões de vida. Onde você pontua a respiração no dia a dia? Vamos explorar a sua experiência de vida associada ao que você está estudando. Relacionada a sono? Relacionado, não, à qualidade de vida. Entendi. Não um processo simples aqui, que a gente está fazendo biofísico de respirar em si. Vamos pensar em estresse, que é o grande bambambam do momento, né? Quando a gente está um pouco mais ansioso, né, a nossa respiração, ela se torna superior. Acontece mais nessa região aqui. Com ela superior, a gente tem uma tensão maior dessa musculatura de pescoço e é da parte posterior aqui da nuca também, né? E menor absorção de oxigênio, né? Quando a gente tem isso, a gente acaba estressado, fica assim. E com a respiração assim, fica mais estressado. Então, uma coisa seria trabalhar com a respiração inferior, que é a respiração mais baixa, diafragmática, né? Para que a gente consiga trabalhar outra musculatura e também maior captação de oxigênio. Isso faria com que a gente tivesse mais relaxamento corporal. Quanto mais oxigênio, a gente tem menos dores também. E a concentração
de uma coisa específica, tanto de leitura, quanto você está prestando atenção em duas coisas ao mesmo tempo, sem deixar uma afetar a outra. Isso tudo está relacionado também com o controle de oxigênio que você tem no corpo. Então, tem bastante coisa a ver. No caso do sono, se você não respira direito, na hora que dorme, você acorda mais cansado. E também, às vezes, pode dormir durante o dia. Então, um controle eficiente da respiração faz com que você tenha mais saúde, mais relaxamento, mais memória e concentração. Você usa o yoga como ferramenta para você? Ah, eu uso. Eu pratico yoga já tem 4 anos. O que você absorve do yoga? O que você tenta tirar dele para o seu processo de vida pessoal? O yoga ele está bem relacionado com o autoconhecimento, né? É uma parte, vamos dizer, prática e filosófica de vida, né? O yoga ele tem bastante ferramenta que faz com que a gente se cuide melhor e se conheça melhor. Então, momentos que eu esteja agitada ou que eu precise fazer alguma coisa, tenha uma criatividade, uma ideia genial a curto tempo, é mais fácil eu perder um tempinho respirando e me alongando e relaxando a minha mente para eu ter essa ideia do que eu tentar gastá-la à força. Então, o yoga me ensinou bastante sobre equilíbrio. O exercício do pensamento, junto com a vida urbana, humana, de correria, gera um desgaste energético gigantesco. Gera. Você usa essas relações aqui, ou essas experiências, para poder equilibrar esses níveis de energia, ou de não cansar tanto a mente assim? Com certeza. É que assim, a gente, na verdade, nunca ninguém nos ensinou que nós não somos a nossa mente. A nossa mente é uma ferramenta que a gente utiliza para poder viver melhor. Então, às vezes, a mente, por ser criativa, né, e muito móvel, né, ela é cheia de ideias e a gente dá atenção e presta muita atenção àquelas histórias que são contadas dentro da nossa cabeça. Então, essa agitação mental, junto com a agitação do ambiente, faz com que a gente fique mais acelerado. Então, parar a mente, fechar os olhos e relaxar um pouquinho, tirar os sentidos de audição, de visão e de gosto do ambiente externo, faz com que você perceba melhor o que está acontecendo dentro da sua cabeça. E prestando atenção dentro da sua cabeça, você consegue achar espaços vazios e dentro dela, trazendo um melhor relaxamento e maior conhecimento de quem é você. Objetivamente é esvaziar o pensamento? É difícil esvaziar uma coisa criativa, né? Mas vamos pensar da mesma maneira que quando você está agindo de uma forma, alguém vira uma filmadora para o seu lado e você faz um... né? A mente tem a mesma ligação, vamos se dizer. Então, quando você olha o pensamento, ele existe, e aí você olha para ele, ele faz uma pausa. Essa pausa é um silêncio. Cada vez mais que você treinar, observar este silêncio, é que você vai ter uma mente mais tranquila. O objeto de exercício aí para a busca de melhor condição é tentar concentrar, pensar num exercício simples para as pessoas em casa, tentarem, se for o caso. Tentar concentrar, fechar o olho. Concentrar, que eu digo, é ficar em silêncio e tentar não pensar em nada. Olha, o tentar não pensar em nada já é pensar, né? Então, primeiro, o nível mais básico de meditação seria a concentração e o foco. Então, você pode, por exemplo, quem é muito visual, colocar uma chama de uma vela e você ficar olhando a dança desse fogo. Tentar só pensar na dança do fogo. Aí, isso seria um tipo de meditação. Por exemplo, quem gosta de jardinagem, né? Apenas pensar naquele momento de mexer com a terra, de plantar, já é uma meditação, né? Se você quiser caminhar... Cozinhar para alguns. Cozinhar, se você estiver 100% fazendo aquilo, sem pensar em outras coisas, isso já é um bom começo de meditação. A gente chama de meditação dinâmica. O que você pensa sobre a hipnose? Eu não estudei, então eu não sei opinar. Você não tem nenhuma opinião pessoal também? Não estudei, não sei falar. Tá. Você, quando eu te encontrei para convidá-la para bater papo aqui no Câmara Livre, você estava trabalhando sobre a questão
da arte da feminilidade. Sim. Fala sobre esse exercício um pouco, desse período, e o que exatamente você estava fazendo. Olha, eu tenho percebido que as mulheres acabam se sentindo com a autoestima mais baixa, né? Não sei se a mídia tem a ver, criando padrões de beleza, se as revistas com seus photoshops também causaram uma ilusão do que é a perfeição para as mulheres, mas eu vou me colocar no grupo junto, a gente estava se sentindo um pouco triste com isso. Tá. Então, a arte da feminilidade, na verdade, era uma busca e um resgate do próprio valor feminino. Às vezes, a gente acaba pegando exemplos masculinos de patriarcado, ou às vezes por querer agradar homens e não se agradar o que você gosta, a gente acaba se tornando um pouco mais masculinizada, né? Ficando mais irritada, agressiva e briguenta. E a mulher, com a sua energia feminina, ela é mais carinhosa, mais meiga. Então, acabou se perdendo ao processo um pouco dessa questão. Então, o trabalho do feminino era disso, de compreender a menstruação, de se maquiar não para mostrar para o outro beleza, mas para você buscar dentro de você energias de força, de guerreira, de amorosidade, para mostrar para o mundo. Era um resgate interno de que era ser mulher. Mas a questão da busca da estética ou da beleza também não é um viciozinho da natureza feminina e não necessariamente de imposições de modismos aqui de fora? Então, na verdade, a gente tem, né, de acordo com a biopsicologia, os chakras. E num dos chakras, eles têm as pétalas, e cada pétala a gente chama de vritti, que é uma manifestação psicológica, vamos dizer. Ali numa delas, no terceiro chakra, existe o ego. O ego é uma manifestação de que você precisa, para alguma atuação ou outra ali no mundo, sobreviver. Porém, quando você deixa ele exacerbado, você acaba criando padrões mentais alterados e, vamos dizer, loopings mentais relacionados àquilo. Então, se você faz uma maquiagem como beleza e você está precisando de um elogio, você está ajudando o ego a se fortalecer. Isso não é autoestima. Autoestima é da qualidade da sua essência, como se fosse, essência, vamos dizer, para entender melhor, como se fosse a sua alma, de quem você é. Então, o resgate do que você gosta, ou de quem é você, da sua beleza interior, não é ego de fora. E você estava trabalhando entre alguns elementos com a questão da maquiagem energética, é isso? A maquiagem energética. A gente tem na maquiagem energética o estudo dos elementos. Então, a terra, por ela ser mais firme e forte, né, a gente tem algumas cores da maquiagem relacionadas a isso. A água, onde tem mais flexibilidade, ela se molda a outras cores. O fogo, que é mais uma força, uma determinação. E o vento, o ar, que é mais uma criatividade. Então, a gente trabalha conhecendo traços de maquiagem e cores, né, que dependendo do que você quer hoje, por exemplo, você está muito desanimada, você queria ter uma animação maior. Então, você usa uma maquiagem relacionada ao fogo, para te dar uma determinação e uma coragem para sair de casa. Então, a maquiagem energética está relacionada a isso, ao estudo dos elementos e ao resgate do que você quer para aquele dia. Tem conceitos místicos nisso, então? Ou não? Tem um pezinho, sim. É? A gente tem sempre que acreditar em algumas relações para poder melhorar a qualidade de vida, ou não é mais ou menos esse processamento que você pessoalmente faz com essas questões? Olha, está baseado em estudos, né, indianos e também russos e tudo mais. E dentro disso, a gente percebeu que com a prática, entre eu e uma amiga minha, né, a Lourdes Pedretti, a gente percebeu que mudava muito a nossa vida trabalhar com isso. E a partir de então, a gente começou a criar grupos de trabalho e desenvolvimento do feminino, e aí as outras pessoas que foram nossas alunas também puderam se beneficiar. E eu acho que
Quando você para de tentar colocar em raciocínio mental o que é certo e o que é errado e faz como vivência, é como se trouxesse para o coração, assim, você começa a experimentar coisas novas. E com essas coisas novas, você vê que é possível. E aí a esperança e a crença acaba chegando desde então. Eu vejo por aí. Do ponto de vista de modo de vida filosófico no dia a dia, a gente não acaba sendo tentado a julgar ou avaliar, abstrair o tempo todo? Com certeza, mas essa é a nossa evolução espiritual que viemos para a Terra para fazer, né? Se tornar pessoas melhores. Tá. Do ponto de vista da biopsicologia, se você acha que tem alguma importância, o que a gente estava conversando aqui fora do ar, sobre o controle do pensamento. O que você exatamente acha sobre isso, ainda que não seja sobre objeto de estudo, mas é para tirar da Érica esse tipo de informação, sobre situações de conflitos, por exemplo. Sim. Cada vez que eu tenho um conflito mental, significa que eu estou mais consciente. Porque eu pensei em cima daquela situação e aquela situação em si bateu com uma crença antiga minha. Então eu vejo um conflito como uma forma de evolução. Eu tento tirar sabedoria a partir de cada coisa. Não é só coisas boas que fazem a gente crescer, coisas conflituosas e ruins e experiências traumáticas também fazem. Então, cada vez que eu penso e que eu consigo identificar alguma questão dentro da minha cabeça, eu acho que eu tenho que meditar mais para descobrir mais coisas. E sobre o lado objetivo das relações dos conflitos de vida, por exemplo, discordâncias, eventuais desinteligências, ações de relacionamento humano que fiquem nervoso ou gerem algo que você precise processar aquilo, isso ajuda você em alguma forma, essa forma de pensamento? Porque todos temos as mesmas virtudes, né? Só que uns dominam mais e outros menos. Então, eu também fico nervosa, também tenho os meus momentos que eu saio do eixo, mas eu tento não respondê-los com agressividade ou de uma maneira reacional. Eu tento encontrar por que eu fiquei com aquele tipo de sentimento e tento neutralizá-lo para eu responder essa situação de uma maneira mais adequada. Para quem está em casa e não tem a experiência que você tem, nem o conteúdo de informações que você tem por causa de 7 pós-graduações, isso ajuda muito, faz diferença, você lê bastante. O que você diria sobre como lidar com situações de estresse, ainda que seja bastante superficial, não tem problema? Olha, como eu dou aula de yoga e eu vejo muitos benefícios nisso, eu acho que todo mundo deveria experimentar o que é o yoga. Às vezes a gente tem uma ideia de que yoga é ficar sentada ali, de olhos fechados, meditando, ou se não fazendo aquelas posturas, né? Que vai saber, só gente de circo consegue fazer praticamente, né? Mas yoga é muito mais do que isso, é autoconhecimento. Se eu pudesse dar um conselho para alguém conheça a sua respiração e entre para alguma aula de yoga. Que aí você vai conseguir ter ferramentas para lidar melhor com o seu dia a dia e com o seu controle de estresse. Bom, uma questão de um jogo, enfim, rápido com você aqui nesse estágio desse nosso bate-papo. O que você pretende com essas questões todas do ponto de vista pessoal? Onde você quer chegar com a biopsicologia em sua vida? Eu aprendi que a gente não deve pensar no final, a gente deve pensar no caminho. Então, por mais que eu pense em um final, será um final limitado daquilo que hoje eu consigo compreender o que ele possa ser. Então eu deixo minha mente livre, sem existir o final, e aproveito o caminho. O que eu sou é muito curiosa e eu tento testar tudo aquilo que eu leio para ver se é verdade mesmo em mim. Então a minha curiosidade é que me faz caminhar para frente. Você é muito mais presente do que futuro? Hoje sou. Mas nem sempre o foi? Não. Antigamente, antes de pensar em alimentação, antes de pensar em meditação, antes de me conhecer como eu me conheço hoje, eu era mais ansiosa, bem mais. Um bom prato vegetariano teu, que você goste muito? Que eu goste muito? Adoro cenoura, batata, legumes de maneira geral. Eu como de acordo com as estações, para tentar me equilibrar. Então, no inverno,
que é um tempo mais frio e seco, eu tento tomar coisas mais quentes e úmidas, né? Então, toda a minha alimentação de inverno é voltada para chás, sopas, vamos dizer, lasanha, adoro lasanha de queijo, né? Mas a parte do verão, ela já é calor, então eu coloco coisas mais refrescantes. Daí vem os sucos, saladas, grãos e tortas e coisas mais nesse tipo. Não te perguntei sobre o álcool. Não bebo. Nunca bebeu? Já bebi. Parei também. Por qual razão? Olha, na faculdade a gente tem muita festa, né? Eu gostava bastante de ir em festas e eu bebia nessas festas. Depois eu comecei a prestar atenção, eu achei que o álcool não ia me levar a nada. E na verdade, quando você bebe um pouquinho a mais, no dia seguinte você acorda com dor de cabeça, com muita sede, o corpo fica cansado, parece que você foi para uma guerra. Então eu não sei, eu achei... Pode ser, outras pessoas bebem porque gostam, sim, ou por outros motivos, mas eu parei, eu acho que por amor a mim, porque eu não queria mais me maltratar no sentido dos dias seguintes, do que o álcool poderia fazer com o corpo, e também eu achei que eu não precisava dessa agitação mental, porque eu tento tanto equilibrar com alimentação, com yoga e exercícios a minha mente, e aí o álcool ele desequilibra bastante, então eu parei. Érica, muito obrigado por você ter vindo bater papo com a gente. Eu que agradeço o convite. E o Camaleiro é uma forma de trocar experiências e levar essas questões suas, enfim, acadêmicas ou não, de vida, para quem está em casa, dividir isso um pouco. Sim. Tá? Muito obrigado. Espero que eu tenha ajudado. Claro. O Camaleiro de hoje conversou com a Érica Ibelli Cita.